Nós estamos hoje aqui no melhor de melhores cenários, mas essa semana eu estava dando aula dos sonetos do Camões. No fim da aula, uma aluna chegou pra mim e falou assim: Alana, então, eu comprei o livro e eu li os sonetos, mas eu não entendi nada. Devo continuar lendo? E aí eu toquei no ombro dela e falei: não é só você. Na real, muita gente passa por isso, inclusive professores. Então hoje eu vou te ensinar a finalmente entender os sonetos do Camões. E se você é novo por aqui, eu sou a professora Alana, seja bem-vindo ao meu canal. Sou ex-aluna da UERJ, tanto do mestrado quanto da graduação. E aqui nesse canal a gente fala bastante da UERJ e também um pouquinho sobre o Enem. Vamos ao que interessa. Alana, como que eu faço para ler o livro e entender de fato os sonetos? Dica número 1. Você precisa traduzir os sonetos. Traduzir não é o que você faz quando você pega o texto em uma língua que você não entende, ou uma língua que você entende, né? E você vai fazer um trabalho de tradução. Com os sonetos é a mesma coisa. Mas muita gente não percebe isso. E por quê? Porque pensa assim: ah, o livro é em português e eu falo português. Não. Se hoje o português do Brasil já é diferente do português de Portugal, vou te dar um exemplo. Minha prima, Gabi, foi estudar em Portugal. E aí ela falou para um professor na universidade: muito prazer. E ele disse: prazer não, aqui é muito gosto. Pegando aí um português da mesma geração já é difícil. É óbvio que sem traduzir você não vai entender. Alana, mas existe então um tradutor? Não existe nenhum site. Mas você pode pegar ali aqueles termos que você já ouviu. Vou te dar um exemplo, tá? Olha esse soneto aqui. Busque amor, novas artes, novo engenho. Quando a gente pensa em arte, a gente pensa em pintura, né? Essas paradas. Engenho, a gente pensa em engenheiro. Ou engenho de cana-de-açúcar, sei lá. Que na verdade não tem nada a ver com isso aqui. Aqui é no sentido, sabe quando a sua avó fala assim: nossa, esse menino faz arte, né? Dizendo ali que ele é brincalhão, um pouquinho atentado. A mesma coisa quando a sua avó olha pra alguém e fala: que menina engenhosa. Ou que mente engenhosa. Que fica ali maquinando coisas, né? Tramando ali. É nesse sentido. Então repara como a gente tem que traduzir pra entender. Então tá falando: ó, amor, vai buscar o que fazer. Vai procurar aí outra arte pra você fazer. Vai buscar novos engenhos, né? Ficar matutando aí pra fazer outra coisa. E me deixa aqui em paz. E aí, olha esses dois versos aqui: que não pode tirar minhas esperanças, que mal me tirará o que eu não tenho. Então ele tá dizendo assim: como que tu vai tirar minha esperança se eu nem tenho mais esperança? Como que você vai tirar de mim o que eu não tenho? Tu vai buscar outra arte, outro engenho aí. Tá ligado no que diz o Camões? Quando você for ler esse livro, vai indo verso por verso, traduzindo, trazendo pra sua linguagem. É o primeiro passo pra você entender. Assim vai ficando mais fácil, né? Então o primeiro passo pra entender melhor os sonetos do Camões é traduzir do seu jeitinho, com a sua linguagem. O segundo passo é dar uma pesquisada nas referências. Os sonetos do Camões são cheios de intertextualidade, um conceito inclusive que cai na prova da UERJ. Será que vem uma questãozinha por aí? Intertextualidade é quando um texto ele faz referência a outro texto. Sabe aquela música do funk? Teoria da Branca de Neve, pra que eu vou ter... Como é que era? Por que vou ter um se posso ter 7? Nossa senhora. Meu vídeo vai ser tirado do ar por causa disso? Acho que não, né? Enfim, é um funk que é uma intertextualidade com a Branca de Neve. O Camões, ele vai fazer isso. Em vários momentos ele vai fazer referências à Bíblia, à mitologia grega. Então, tu tem que captar essas referências, senão você não vai entender. Olha esse exemplo aqui. 7 anos de pastor, Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana bela. Mas não servia ao pai, servia a ela, e a ela só por prêmio pretendia. Se você não traduz e não conhece essa história, pode ser um pouco mais difícil para você entender esse poema. Mas se você conhece a história bíblica, a qual esse poema faz referência, você vai entender melhor. Olha só. Jacó é um cara que está servindo a Labão, né? Trabalhando ali pra ele. De novo, pensa na sua avó. Muitas vezes ela vai falar o quê? Ó, fulano tá no serviço. Então ele tá lá, o Jacó, servindo a Labão por 7 anos. E o Labão é pai de uma moça chamada Raquel. E ela é bonita, né? Uma serrana bela. E aí, o que ele vai falar aqui? Ele não tava servindo só ao pai dela, né? Trabalhando só pro pai. Ele tava servindo a ela. E a ela só por prêmio pretendia. O que é pretender, né? Eu pretendo fazer isso aqui. Eu tenho como objetivo, eu busco aquilo ali. Qual era o objetivo do trabalho dele? Não era servir ao pai, era ter a mulher como prêmio. E ele vai falar, ó, os dias na esperança de um só dia passava. Então estão passando vários dias na esperança de que um momentinho ali com a amada, né? Contentando-se com vê-la. Então, enquanto esses dias passavam, que pode ser um sábado,
saco, né? Pô, 7 anos, dias e dias se passando. Pra ele tava tudo bem, porque pelo menos ele podia vê-la. Aliás, tudo bem não, mas ele se contentava. Porém, o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe dava Lia. Então ele esperou, trabalhou 7 anos. E aí o pai deu uma filha pra ele. Só que era quem? A Lia, não era a Raquel. Ai, gente, que sacanagem, né? Vendo o triste pastor que com enganos lhe fora assim negada a sua pastora, como se a não tivera merecida. É como se ele estivesse dizendo, pô, como se eu não tivesse merecido, né? Ralei pra caramba e ele faz isso como se eu não merecesse a mulher. Começa de servir outros 7 anos, dizendo, mas servira se não fora para tão longo amor, tão curta vida. Então ele fecha o texto dizendo, não, então olha só, vamos fazer um trato. Eu vou trabalhar pra você por mais 7 anos, mas aí depois você me dá a filha certa, né, meu querido? E aí ele fala até assim, eu gosto tanto dela que eu tô te oferecendo 7 anos, porque depois, né, como a vida é curta, ela vai acabar. Esse conceito do carpe diem, né, que é muito retomado da Grécia Antiga. Só que ele vai dizer, a vida é muito curta, então eu só posso te oferecer esses 7 anos pra eu poder aproveitar ali um pouquinho com ela também, né? Então, como eu falei, essa é uma história bíblica que se você conhece, aí ó, fica molezinha você entender isso aqui. Então, conforme você for lendo esse livro, viu ali algum nome, alguma parada diferente, já pesquisa na internet. Eu falei disso num desses vídeos que eu fiz. Vocês viram que eu ia falar o nome do vídeo, eu não lembrei, né? Mas então dá uma pesquisada. Isso vai te ajudar bastante. Esse aqui, ó, é um outro poema que vai ter uma referência intertextual, que é a referência ao Narciso. Sabe quando alguém chama o outro de narcisista? Então, mais uma referência à mitologia. E esse aqui é a sua amada, né? A Dinamine. Qual é a treta aí da Dinamine? Disse por aí na fofoca literária que o Camões, ele era apaixonado por essa mulher, a Dinamine, e houve um acidente no navio. E aí o Camões, ele ficou dividido entre salvar a mulher amada ou salvar os Lusíadas. Um dos seus escritos aí, o mais conhecido, né, e que deu muito trabalho. E aí ele escolheu salvar os Lusíadas. E aí a gente tem esses poemas, a Dinamine, né? Então olha como é legal você captar as referências do Camões. Fica mais fácil, não fica? Nossa, Alana, como você sabe disso? É a nossa dica de número 3. Estude o classicismo. Em algum dos vídeos que eu postei, eu mencionei o classicismo e falei um pouquinho sobre ele. Classicismo vai ser esse período em que o Camões vai brilhar. Ele corresponde ao período do Renascimento. Só que Renascimento é a história, né? O período histórico. E o classicismo é o que está acontecendo na literatura. E aí, quando eu entendo esse período, eu começo a entender como que as coisas se organizam. Por exemplo, Alana, por que o Camões fica escrevendo em versos decassílabos? Toda hora contando ali. É porque o classicismo, ele vai trazer essa questão do rigor à forma. No classicismo, a gente tem um senso de perfeição, de equilíbrio muito ressaltado. Além disso, a gente pega as referências também, porque a gente sabe que o classicismo, ele vai retomar muitas coisas do período clássico lá da Grécia Antiga, da Roma Antiga. Então ele vai sofrer essa influência. Aliás, gente, o humanismo, né, que é o período que vai vir antes aí, esse período de transição, ele já vai trazer bastante coisa. Não é à toa que a gente vê muitas vezes uma intertextualidade do Camões com Petrarca, que é um poeta humanista. E aí, gente, por fim, mas não menos importante, a Isadora, ela me mandou uma mensagem lá no Instagram, falando que assistiu os vídeos e tudo mais, e ela me deu a ideia de fazer um aulão sobre o livro Os Sonetos do Camões, justamente para ajudar vocês. E eu amei a ideia. Então, fica atento lá no meu Instagram, porque eu vou divulgar esse aulão lá. Ainda não sei a data, a Isadora falou comigo essa semana, mas já comprei a ideia dela. Tô até pensando se eu formulo aí algumas questões, faço um simulado, algum esquema assim. Então, espero ver vocês aí nesse aulão. E espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Camões não é um bicho de 7 cabeças, mas ele precisa ser lido do jeito que ele é, que é um escritor que produziu lá em 1595, numa língua que não é a língua que a gente fala aqui no Brasil hoje. Meus amores, grande beijo pra vocês. Tchau!